Napoleão Hill dizia que toda grande conquista exige um grande sacrifício. E quase sempre o sacrifício é interno. É abandonar a necessidade de agradar. É abandonar a pressa por resultados. É abandonar a busca por validação. A decisão que constrói um legado é silenciosa, não precisa ser anunciada. Ela se revela nas pequenas ações diárias, na disciplina invisível, na consistência que ninguém aplaude, no foco que ninguém vê. O mundo não vai te avisar quando esse momento chegar. Não vai aparecer uma placa dizendo, agora é a hora. A maioria só percebe tarde demais, quando olha para trás e vê quantas vezes adiou a própria grandeza. Napoleão Hill dizia que o tempo é o maior aliado dos decididos e o maior inimigo dos indecisos, porque o decidido usa o tempo para construir, o indeciso usa o tempo para adiar. Se você sente que nasceu para algo maior, essa sensação não é arrogância, é responsabilidade. O potencial não dado é uma dívida com a vida, e a vida cobra. O legado não é apenas riqueza, fama ou reconhecimento. É a transformação que você gera em si mesmo e nos outros. É a prova viva de que é possível romper padrões, quebrar ciclos, transcender limitações. Mas antes de inspirar alguém, você precisa enfrentar a sua própria verdade. E essa é a parte que ninguém mostra nos vídeos. A batalha interna, as dúvidas, as noites de silêncio, as decisões difíceis. Napoleão Hill dizia que o sucesso é o resultado de uma mente que se recusa a desistir de si mesma. E essa recusa precisa ser renovada diariamente. Talvez você esteja esperando sentir-se pronto, mas ninguém que construiu um legado se sentiu pronto. Eles se sentiram chamados e decidiram obedecer. O mundo vai continuar oferecendo caminhos fáceis, prazeres imediatos, recompensas rápidas. Mas o legado exige visão de longo prazo. Exige a capacidade de dizer não para hoje em favor do amanhã. A decisão que separa os comuns dos inesquecíveis não é grandiosa, ela é íntima. É o momento em que você para de se sabotar e começa a se honrar. Napoleão Hill dizia que a mente humana é o maior campo de batalha, e quem vence essa guerra interna não precisa lutar tanto no mundo externo, porque já conquistou o mais difícil. Você pode continuar adiando, pode continuar justificando, pode continuar esperando, mas o tempo não vai parar, e o potencial que você não usa hoje será o arrependimento que você sente amanhã. O legado começa quando você entende que não é sobre motivação, é sobre decisão. Não é sobre vontade, é sobre compromisso. Não é sobre inspiração, é sobre identidade. A partir do momento em que você decide, algo muda, sua postura muda, sua forma de pensar muda, seu nível de tolerância ao superficial muda. Você para de se contentar com pouco, porque entende que nasceu para muito. Napoleão Hill dizia que o desejo ardente é o primeiro passo para qualquer realização extraordinária. Mas o desejo sem ação é apenas fantasia, e o mundo está cheio de fantasias não vividas. Essa mensagem não é para todos, é para quem sente o chamado, para quem sabe que está sendo preparado para algo maior, para quem já cansou de viver no modo automático.
Se você chegou até aqui, talvez seja porque essa decisão já está se formando dentro de você. E tudo bem sentir medo. O medo não é o inimigo. A estagnação é. Napoleão Hill dizia que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E essa decisão é o início de qualquer legado. O mundo não precisa de mais pessoas iguais. Precisa de pessoas que tiveram coragem de se tornar quem realmente são. E isso começa no silêncio de uma decisão interna. Talvez você perca pessoas, talvez perca conforto, talvez perca versões antigas de si mesmo. Mas o que você ganha é algo que ninguém pode tirar: a consciência de que não traiu seu próprio destino. O legado não nasce no dia em que você vence. Ele nasce no dia em que você decide não desistir mais de si mesmo. E essa decisão pode ser hoje. Se essa mensagem tocou você em algum nível, escreva nos comentários: eu escolho construir meu legado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e continue nessa jornada, porque o mundo pode até tentar te moldar, mas quem decide quem você se torna é você. A decisão que separa quem nasce comum de quem constrói um legado. Existe um momento na vida de toda pessoa em que o destino se aproxima silenciosamente e faz uma pergunta que quase ninguém percebe. Não é uma pergunta falada, não vem em forma de voz. Ela surge como um incômodo interno, um desconforto que não vai embora, uma sensação persistente de que a vida poderia ser mais, mas algo está segurando você no mesmo lugar. Napoleão Hill dizia que esse momento é o divisor entre os que vivem uma vida comum e os que constroem um legado. E a maioria falha exatamente aqui. O mundo ensina você a buscar conforto, estabilidade, aprovação. Mas o legado nunca nasce nesses lugares. O legado nasce quando alguém toma uma decisão que dói, que assusta, que exige abandono de velhas versões de si mesmo. O problema é que a maioria quer mudar o resultado sem mudar a identidade. Quer sucesso, mas não quer se tornar a pessoa que o sucesso exige. Napoleão Hill passou décadas estudando homens e mulheres que transformaram o mundo. Ele percebeu algo perturbador. Todos tiveram um momento em que precisaram decidir entre permanecer quem eram ou assumir quem nasceram para ser. Não foi uma decisão fácil, foi uma escolha solitária e quase sempre aconteceu quando ninguém estava olhando. Você pode continuar vivendo do jeito que vive, continuar acordando, cumprindo tarefas, sobrevivendo. Mas no fundo você sabe que não nasceu apenas para pagar contas e repetir ciclos. Essa consciência é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Porque uma vez que você percebe, não pode mais fingir que não sabe. A decisão que constrói um legado começa com uma ruptura interna. É quando você aceita que a versão atual de você não é suficiente para chegar onde sua alma quer. E isso dói, porque ninguém gosta de admitir que precisa mudar. O ego resiste, a mente cria desculpas,
O medo inventa justificativas. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do ser humano não é o fracasso, é o apego à própria zona de conforto. Enquanto você protege quem você é hoje, você impede quem você pode se tornar amanhã. E o tempo passa, implacável. Essa decisão envolve abrir mão de hábitos, de pessoas, de padrões emocionais. Envolve dizer não para distrações que parecem inofensivas, mas que drenam anos da sua vida. Envolve aceitar que nem todo mundo vai entender seu novo caminho. E tudo bem, legados não são construídos com aplausos iniciais. O mundo está cheio de pessoas que tinham potencial para serem extraordinárias, mas escolheram ser aceitas. Escolheram não incomodar, escolheram não tentar de verdade. Napoleon Hill dizia que a tragédia da maioria não é fracassar, é nunca tentar com todo o coração. Existe uma diferença entre desejar algo e decidir algo. Desejo é emoção passageira. Decisão é compromisso com o desconforto. Quando você decide, sua mente muda de posição. Você para de negociar consigo mesmo. Para de aceitar suas próprias desculpas. O legado começa no dia em que você para de se ver como vítima das circunstâncias e assume que tudo na sua vida é reflexo de escolhas conscientes ou inconscientes. Isso é pesado, mas também é libertador, porque se você criou o que vive, você pode criar algo diferente. Napoleon Hill ensinava que toda conquista externa começa com uma transformação interna. Antes de qualquer resultado visível, existe uma mudança invisível. E essa mudança exige coragem, exige olhar no espelho e admitir que você tem se escondido de si mesmo. Muitos querem deixar um legado, mas poucos querem pagar o preço. O preço é o silêncio, a solidão, a disciplina quando ninguém está vendo. É acordar cedo sem motivação, é continuar quando os resultados ainda não aparecem. É suportar a dúvida sem abandonar o caminho. Essa decisão não acontece de uma vez. Ela se reafirma todos os dias. Cada vez que você escolhe fazer o que é difícil em vez do que é fácil, cada vez que você escolhe manter a visão em vez de ceder ao impulso, cada vez que você escolhe crescer em vez de se acomodar, Napoleon Hill dizia que o caráter de uma pessoa se revela nos momentos em que ninguém está observando. É nesses momentos que o legado começa a ser escrito, não no palco, mas nos bastidores. Talvez você esteja esperando um sinal externo, uma oportunidade perfeita, alguém que te motive. Mas a verdade é que o maior sinal já existe, o cômodo dentro de você. A sensação de que está vivendo abaixo do seu potencial. Isso não é azar, isso é chamado. A maioria ignora esse chamado porque ele exige uma morte simbólica, a morte da versão confortável de si mesmo, a morte das desculpas, a morte do personagem que você construiu para sobreviver. Mas sem essa morte, não existe renascimento.